Um domingo que a gente fica sem cerveja faz diferença, né? Faz tanto tempo. Foi muito bom ter em Curitiba, o casamento do Rodrigo, Lúcia, e o meu último contato com os irmãos de Hong Kong e de Tailândia. Eles estão hoje, quer dizer, já desde quarta-feira, eles estão no Rio de Janeiro, hoje estão, agora mesmo estão na igreja de Raposo, a igreja batista de Raposo, que é a igreja que tem também enviado missionários para o sul da Tailândia, o Lucas e a Marcela, que aliás passaram uma semana aqui conosco em Campinas, alojados em nosso prédio, aguardando o voo de volta para a Tailândia. Estão bem? E na terça-feira, esse grupo estará saindo de volta, então, para Hong Kong e Tailândia. Esteja orando por eles, tem sido um tempo muito bom nessas visitas às igrejas, várias pessoas, vários jovens, inclusive pessoas mais maduras, têm atendido o desafio para se dedicar em missões. Em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro também, ontem à noite, a igreja aproveitou o momento que estava com eles para ter um tempo de oração e bênção sobre a vida do mais jovem, que já está pronta para ir para o campo. Há 4 anos que a gente vem trabalhando com ela, com a família, com a igreja, e agora ela está pronta. Não sabemos ainda para onde ela vai e quando, mas ela já está pronta para ir. Gisele é o nome dela. Esteja orando por ela também nesse tempo, para que o Senhor opere aquilo que se faz necessário. É um desafio para a igreja na questão do sustento mensal. É claro que outras igrejas da rede participam desse desafio, não só aqui no Brasil, como também no exterior, mas não deixa de ser desafiador. Né? Porém, nós louvamos ao Senhor pela vida da Gisele e de outros que têm respondido. Alguns estarão prontos dentro de 2 anos, outros 3 anos. Em Luiz Eduardo Magalhães, 2 adolescentes, na verdade pré-adolescentes, responderam ao desafio, do irmão e uma irmã. E ela tem 9 anos de idade. Então tem um caminho pela frente, mas já desde agora o seu coração está aberto para servir ao Senhor e obedecer ao chamado para levar o Evangelho a outras nações. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por isso. Eu quero começar com os irmãos uma reflexão que a gente vai terminar posteriormente, seguindo a linha daquilo que nós temos considerado a respeito do que precisamos. E nós vemos que mesmo em meio a toda a situação de turbulência política, no cenário nacional, no cenário internacional, isso sem falar dos desafios econômicos que a gente enfrenta, nós vemos que vivemos como igreja, eu digo igreja do Senhor, de modo geral, um tempo oportuno para a expansão. Eu já compartilhei com os irmãos que ao longo desse tempo de pandemia, a gente já acertou a falar de anos, que já se passaram mais de 2 anos de pandemia, muitas igrejas experimentaram multiplicação de células. Algumas outras igrejas, como nós, tiveram dificuldades, porque as pessoas não se adaptaram ao formato virtual, a célula, a dificuldade ou a impossibilidade de fazer encontros presenciais prejudicou, sem sombra de dúvida, mas igrejas que souberam entender o momento e aproveitar o momento
tiveram multiplicação de células na mão. Consegue visualizar isso? Pessoas de diferentes lugares da cidade e até de fora da cidade, participando dos encontros online, de forma que o grupo grande precisou ser multiplicado. Não são as dificuldades que nos limitam. Não são as barreiras ou obstáculos que impedem o nosso avanço. Há muito tempo nós consideramos, numa reflexão, a questão da autossabotagem. Você já ouviu essa expressão? Ou seja, nós mesmos nos prejudicamos. Alguém já disse que nosso maior adversário, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós colocamos obstáculos, nós colocamos dificuldades, de forma que as situações que nos rodeiam, as situações que são externas, que podem ser superadas, acabam nos travando, nos impedindo de avançar. Justamente por isso, eu quero considerar com os irmãos acerca da necessidade de aproveitarmos bem todas as oportunidades de crescimento. Nós precisamos aproveitar bem todas as oportunidades de crescimento. A pandemia trouxe à tona muitas coisas, entre elas a fragilidade humana. A princípio se considerava que só as pessoas de mais idade, com as chamadas comorbidades, ou seja, pessoas que já tinham algum problema de saúde, estavam sujeitas a sofrer mais e até mesmo chegar a óbito por causa do coronavírus. Mas ao longo desse período todo, nós vimos muitas pessoas jovens, crianças também, vimos pessoas atletas que faleceram de do coronavírus. Ou seja, a fragilidade humana foi mais uma vez exposta, escancarada. O aumento de pessoas com problemas emocionais buscando profissionais, terapeutas, sejam psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas, é um reflexo disso, é uma evidência disso, da fragilidade humana exposta. A perda de familiares e amigos queridos, sem a possibilidade de uma despedida adequada, satisfatória, deixou um vazio inexplicável em muitas famílias, em tantos corações. Tudo isso torna o momento que nós vivemos propício para a proclamação do Evangelho, que é a proclamação da esperança, a proclamação da vida. Além disso, o esfriamento espiritual, nesse tempo, que se soma ao crescente movimento de esvaziamento das igrejas, o movimento chamados desigrejados. Não sei se você sabe ou tem noção disso, mas o setor ou o segmento que mais cresce entre os que se identificam como cristãos é o segmento dos desigrejados, ou seja, aqueles que querem viver ou pensam que podem viver a vida cristã sem um vínculo com a igreja local, sem um vínculo com um grupo de irmãos constituídos como igreja, sem um vínculo com a igreja organizada. Em 2000, o censo de 2000, realizado pelo IBGE, aqui no Brasil,
Aqueles que se declaravam cristãos, mas que não participavam de nenhuma igreja, chegavam a quase 1 milhão. Em 2010, no censo de 2010, esse número saltou para 10 milhões. Nesse tempo, o salto foi maior ainda. Eu não tenho os números atuais, não foi feito um censo nesse período, né, como sabem, ainda vai ser feito. Mas certamente esse número cresceu muito mais. Porque assim como nós, muitas comunidades têm vivido essa situação. Pessoas que durante esse período da pandemia se desvincularam, se desligaram ou simplesmente deixaram de participar. E uma vez que a igreja retomou as atividades presenciais, essas pessoas permaneceram onde estavam. Né? E muitos aproveitaram, de fato, para deixar de caminhar com Cristo. E essa situação também se torna um campo ou uma oportunidade para nós anunciarmos o Evangelho. Porque sabemos que aqueles que deixam de caminhar com Cristo não podem ser felizes. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso. A igreja continua sendo a portadora do antídoto que a humanidade precisa. O antídoto, a solução para o pecado que está em Cristo, que é a necessidade mais urgente, maior da sociedade, é carregada pela igreja. A igreja é portadora desse antídoto que o mundo necessita. Então nós temos uma oportunidade, além de uma responsabilidade, como igreja local, de entender o nosso papel nesse cenário. Diante dessa situação, de pessoas quebradas, enlutadas, pessoas aflitas, pessoas doentes, pessoas sem perspectiva de futuro, de esperança, pessoas perdidas. Como igreja local, nós precisamos entender o nosso papel para que nós possamos dar a nossa contribuição singular, a contribuição que nós temos como igreja local para dar e assim continuar avançando rumo ao tempo de expansão que sabemos que é o que Deus tem para nós. Mas para isso, entre tantos outros temas que queremos considerar ao longo desse tempo, nós precisamos voltar a nossa atenção para um dos princípios bíblicos que tem sido mais negligenciados no meio do povo de Deus, que é o princípio da mordomia cristã. Quando se fala de mordomia cristã, logo se pensa na questão de dízimos e ofertas, mas mordomia cristã não se limita a isso. Talvez esse seja o aspecto mais conhecido, porque é o aspecto mais falado por muitos pastores e líderes, mas a mordomia cristã é muito mais ampla do que isso. Nós já sabemos que a mordomia em si significa administração ou cuidado. Né? O fato de sermos mordomos do Senhor significa que nós temos a responsabilidade dada por Ele de administrar e cuidar daquilo que Ele faz chegar às nossas mãos. Né? Ou seja, em termos práticos, é quando algo lhe é entregue para que você cuide e desenvolva aquilo. Na segunda parte dessa reflexão, nós vamos ver um pouco a respeito da parábola dos talentos, onde esse princípio é ensinado. Tá? Então, a mordomia nos remete à figura do servo que governa ou administra aquilo que é mais precioso do seu Senhor. Nós temos dois exemplos bíblicos que se destacam nessa questão da função do mordomo, do servo encarregado dos bens do seu Senhor. Eliezer
que era um servo ou o dono de Abraão, a ponto de Abraão chegar a considerar que ele seria o seu herdeiro, já que ele não tinha filhos até aquela altura. Né? E José, que vendido pelos seus irmãos para os mercadores que foram para o Egito, tornou-se mordomo de Potifar, administrando a sua casa, e posteriormente de todo o Egito, governador de todo o Egito. Vocês sabem da história de Eliezer, que é o servo de Abraão, que foi encarregado de buscar uma esposa para Isaac. Entre a parentela de Abraão, para que Isaac não se casasse com uma das mulheres dos povos ao redor da região onde eles estavam, habitando naquela altura, e assim misturasse a linhagem. Bem, em Gênesis 2,15, olhando para esse princípio, nós vemos a palavra de Deus. Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas e colocou nas mãos de Adão para administrar. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Essa é a ideia de mundo. Não é apenas guardar algo para alguém, é também cuidar daquilo e desenvolvê-lo. Salmo 8, versículo 6, diz que Deus nos deu domínio sobre as obras das suas mãos. O Salmo 8 descreve a nossa finitude diante da grandeza do universo. Nós somos menores que os anjos, mas o Senhor confiou a nós algo precioso. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre seus pés, tu o puseste. Tudo isso fala da mulher, da responsabilidade que nós temos como mordomos de Deus. Nós somos responsáveis pelo cuidado e pela administração de tudo que Ele faz chegar às nossas mãos, de tudo que Ele nos proporciona. Isso inclui o nosso corpo, isso inclui o nosso tempo, que nós chamamos de nós. Isso inclui os dons, talentos que nós temos. Isso inclui os recursos que nós temos à nossa volta, os recursos do planeta. Tudo que Deus nos deu para zelar. E o que é que Deus espera de nós em relação a isso? A palavra deixa bem claro que Deus espera que nós sejamos fiéis. Que nós sejamos fiéis em cuidar, em zelar, em desenvolver aquilo que Ele nos proporciona. Nós vamos enfrentar, sem sombra de dúvida, obstáculos, limitações, mas não podemos perder de vista que maior que esses obstáculos que temos diante de nós é o poder de Deus que age em nós. A capacitação sobrenatural que nós recebemos com o Espírito Santo que habita em nós para desempenharmos o nosso papel de cuidadores, de encarregados, de mordomos. Em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, que nós vemos acerca daquilo que espera-se dos mordomos, dos encarregados, dos servos. Portanto, 1 Coríntios 4, 1 e 2, portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um encarregado, espera-se que seja fiel. É isso que eu espero. Que nós sejamos fiéis àquilo que Ele confiou a nós. E uma das áreas que Deus nos deu para sermos mordomos e que poucas vezes nós levamos em consideração com seriedade
são as oportunidades de crescimento. E isso refere-se ao nosso crescimento pessoal e, como igreja, ao nosso crescimento como corpo, coletivo. O texto da nossa reflexão é Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. Esta semana, conversando com Samuel, no nosso tempo de discipulado, esse tema veio à tona e foi a partir da nossa conversa que eu comecei a trabalhar nessa reflexão, levando em consideração algo que já tinha também preparado anteriormente. Colossenses 4, 2 a 6. Dediquem-se à oração com a mente aberta. Eu estou lendo uma nova versão transformadora. Com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas palavras, suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Note a situação. Eu não sei se você se lembra de já ter aprendido isso. A igreja dos Colossenses era uma das igrejas às quais Paulo não tinha visitado. Não conhecia pessoalmente. O Evangelho chegou até eles através de Epáfras, que foi um dos discípulos convertidos no ministério de Paulo durante os seus 2 anos em Éfeso, registrado em Atos 19. Epáfras, e talvez Onésimo também foi um dos responsáveis, levou o Evangelho para aquela cidade e ali se estabeleceu. Então eles não conheciam pessoalmente Paulo. Assim como outras igrejas da Ásia também não conheciam. Essa carta aos Colossenses foi escrita por Paulo principalmente para lembrá-los de que a salvação efetuada por Cristo, por Deus através de Cristo, é suficiente para qualquer pessoa. E que qualquer ensino que ultrapassa isso, qualquer ensino que possa, de alguma forma, diminuir a eficácia do sacrifício de Cristo deve ser rejeitado. Porque naquela igreja, assim como em outras, havia a ameaça da introdução de falsos ensinamentos através de pessoas que enfatizavam a necessidade de adorar, por exemplo, os anjos. Ele menciona na carta o culto aos anjos, a necessidade de se submeter a regras e rituais, como a observância de dias, a deixar de comer isso ou aquilo, deixar de beber isso ou aquilo, para que se pudesse conhecer a Deus e ser salvo. Ou seja, apenas crer em Cristo não era suficiente. Então, na carta, Paulo descreve a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Mas é interessante nós notarmos, e aqui eu quero trazer para a nossa realidade, é interessante notarmos que quando nós abrigamos, quando nós adotamos, quando nós abraçamos falsos conceitos, o nosso avanço fica interrompido. Quando a igreja dá lugar para falsos conceitos e falsos ensinamentos,
o avanço fica interrompido. Nós já vimos em outra reflexão essa verdade a respeito dos Gálatas. Eu quero lembrá-los desse texto bíblico, que é Gálatas 3, versículos 1 a 4. Na carta aos Gálatas, Paulo dá uma censura, uma repreensão a eles, porque o seu caminhar, a sua jornada, o seu avanço tinha sido interrompido por conta de falsos conceitos, falsos ensinamentos que haviam abraçado, que haviam acolhido, que haviam recebido. O seu avanço, a sua jornada tinha sido interrompido por essa razão. O texto diz, Gálatas 3, 1 a 4, ó Gálatas insensatos. Note as palavras que Paulo usa. Quem os enfeitiçou? Falsos ensinamentos, falsos conceitos são como feitiço lançado sobre a igreja. Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que eu lhe? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Paulo chama os irmãos à razão. Porque eles tinham experimentado a liberdade da graça de Deus em Cristo, mas lentamente se deixaram sobrecarregar de regras e preceitos relacionados à observância da lei, ao cerimonialismo. E com isso perderam a liberdade. Deixaram de desfrutar a vida plena em Cristo. Deixaram de avançar como vinham avançando. Eu acho que a versão corrigida, ou talvez atualizada, que diz: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar na carreira? Então, quando nós adotamos, quando nós abraçamos pensamentos, crenças limitantes, eles agem como uma âncora pesada, nos puxando para baixo e impedindo o nosso avanço. Nós precisamos soltar essas amarras. Amarras que nos prendem a esses elementos limitantes, de conceitos errados, de crenças ou pensamentos limitantes, como, isso não funciona, isso não vai dar certo. E outras coisas que a gente pensa e fala. Precisamos soltar-nos desses elementos, soltar as amarras, para que a gente possa avançar em direção ao que o Senhor tem proposto para nós. É necessário, então, para isso, nos darmos ao exercício de sondar o coração. Pedir que o Espírito Santo nos ajude a identificar quais pensamentos e crenças limitantes nós temos acolhido. Seja a nosso próprio respeito, seja a respeito da igreja, de forma coletiva. Quando nós pensamos negativamente a nosso respeito, nós estamos nos prendendo a essas crenças e conceitos limitantes que nos impedem de avançar, que nos impedem de assumir responsabilidade, que nos impedem de exercer ministério. Sem essa avaliação sincera, não vai ser possível soltar essas amarras.
E aí os nossos esforços vão ser anulados, porque todo esforço que nós fazemos, ou façamos, vai ser anulado por causa dessa pesada âncora que nos puxa para baixo e que nos impede de obedecer. Esse exame, essa avaliação, vai nos possibilitar ver que para aproveitar bem todas as oportunidades de crescimento que nos são oferecidas, que nos são proporcionadas, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que mesmo em tempos difíceis, nós temos oportunidade de crescimento. Mesmo em tempos difíceis, nós temos oportunidades de crescimento. A palavra crise no idioma chinês, escrito em diagramas, né, é composta por 2 diagramas. O primeiro representa perigo ou desafio e o segundo, oportunidade. Há muito tempo atrás já mostrei isso para os irmãos. Não sei quem se lembra. A crise, ou as crises, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos, os obstáculos, as barreiras que surgem diante de nós, elas também representam oportunidades. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, impossibilitados de reunir-nos presencialmente, a Igreja de Jesus, de modo geral, precisou buscar ferramentas e aproveitar ferramentas que já estavam à disposição, mas eram, de alguma forma, menos usadas ou não utilizadas, para cumprir o seu papel. Não apenas sobreviver, mas realizar o seu papel, cumprir o seu papel de levar a mensagem do Evangelho. É assim que eu mencionei para vocês que durante esse tempo de pandemia, muitas igrejas experimentaram a multiplicação de células virtuais. Pessoas que não entrariam no prédio da igreja tiveram a oportunidade de receber a Cristo e conhecer a Cristo através das células virtuais. Então, mesmo em tempos difíceis, nós temos oportunidades de crescimento. Precisamos entender isso. Quando olhamos para esse texto que lemos em Colossenses, nós vemos que, mesmo estando na prisão, Paulo buscava oportunidades para crescer na sua influência e avançar na expansão do reino de Deus. Ao pedir que os irmãos orassem por ele, estando na prisão, ele não pediu que os seus dias de prisão fossem abreviados. Ele não pediu que os maus tratos fossem cessados. Ele não pediu por melhorias na condição de preso. Coisas que seriam lógicas, né? Ele pediu para que os irmãos orassem para que Deus lhe concedesse mais oportunidades de falar do Evangelho e de expandir o reino. Paulo passou por diversas prisões, como vocês bem sabem. Por exemplo, em Atos 16, versículos 16 a 40, se registra o seu aprisionamento em Filipos. A ocasião em que, juntamente com Silas, amarrados ao tronco no meio da prisão, eles protestaram, murmuraram, fizeram greve de fome. Foi isso? Não. Eles louvavam a Deus.
consegue visualizar? 10 irmãos amarrados no tronco, no interior do cárcere. Havia outros presos com eles. Em lugar de promover rebelião, que é o que os presos fazem para chamar a atenção, ou quando estão insatisfeitos com as condições, né? Queimar colchão. Eles louvavam a Deus. E o que aconteceu? Havia uma grande manifestação do Senhor. Grande manifestação do Senhor, trazendo a eles um livramento sobrenatural. Todas as celas foram abertas. As algemas foram abertas. Mas, curiosamente, porque não era um ato humano, nenhum preso saiu para fora. Vocês conhecem a história? Quando o carcereiro chegou, viu aquela situação, ele já ia tirar a espada e matar-se. Porque certamente, no seu modo de entender, no cenário, os presos tinham fugido. E ele ia dar conta daquela situação, que ele era o responsável, ele era o encarregado. E aí Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém vai embora. Veja, eles haviam sido maltratados, eles haviam sido presos injustamente, mas não perderam o ânimo. Em lugar disso, continuaram a louvar o Senhor. Uma circunstância totalmente contrária, desfavorável. Isso nos ensina, amados, que as circunstâncias não nos impedem de sermos bênção na vida de outras pessoas e de provarmos a bênção de Deus, mesmo na prisão. As circunstâncias negativas, limitantes em que eles se encontravam, não os impediram de ser bênção na vida de outros. Você sabe o resto da história. O carcereiro os levou para a sua casa. E ele e toda a sua família receberam o Senhor. Por causa do testemunho de Paulo e Silas naquela situação tão desfavorável, várias pessoas foram salvas naquela noite. A história seria diferente se eles tivessem outro posicionamento. Se tão somente se dessem a lamentar pela situação ou a se queixar pela condição em que se encontrava. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele também estava preso. Não foi nessa ocasião da prisão em Filipos, foi na prisão em Éfeso. Talvez a mais dura que ele tenha sofrido, porque foi um tempo de aprisionamento, e você pode ver depois em 1 Coríntios 8, 2 Coríntios 1, versículos 8 e 9, Paulo, relatando posteriormente aos Coríntios esse tempo na prisão na Ásia, em Éfeso, ele diz que chegaram a perder a expectativa de continuar vivendo. Chegaram a desesperar da própria vida, nesse sentido, né? Perder a perspectiva de sobrevivência. De tão dura, de tão penosa que foi aquela prisão. Na ocasião em que ele escreveu essa carta aos Colossenses. Nós estamos vendo. E aí, o que ele pede para os irmãos ao pedir orações? Que Deus lhe desse mais oportunidades de expandir o Evangelho, de expandir o reino através da proclamação do Evangelho. E isso com clareza.
Eu acho muito interessante essa expressão, com clareza ou claramente, porque uma pessoa que está sofrendo na prisão, uma pessoa que está sendo maltratada na prisão, uma pessoa que está em condições subhumanas na prisão, tem a sua mente afetada. Por vezes não consegue pensar com clareza. Mas ele pede que os irmãos orem para que Deus lhe desse mais oportunidades de proclamar o Evangelho com clareza. Claramente. De forma que as pessoas entendessem. E assim o reino de Deus fosse expandido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua forma de reagir diante das situações contrárias? Pessoais, familiares, da igreja. Qual tem sido a sua forma de reagir? Isso é importante. Porque quando entendemos que Deus nos dá oportunidades de crescimento, mesmo em tempos difíceis, nós também vamos entender que os obstáculos que enfrentamos não devem ser resultado dos nossos erros. Os obstáculos que enfrentamos não devem ser resultantes dos erros que nós temos ou cometemos em nosso procedimento cristão. O nosso testemunho pessoal e a proclamação do Evangelho ficam prejudicados quando nós procedemos mal. Quando nós agimos mal, quando nós temos um comportamento inadequado ou indevido à condição de filhos de Deus que somos, de discípulos de Jesus. E isso traz dificuldades, né? Porque as oportunidades são perdidas ou desperdiçadas porque nos pesa a consciência. O sentimento de culpa nos impede de falar livremente, de falar abertamente, porque sabemos que a nossa vida não está adequada e nós vamos ser julgados. Ou seremos, no mínimo, desacreditados. Então, o nosso procedimento pode gerar barreiras, obstáculos. E isso não deve acontecer. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19, primeira de Pedro 4, 12 a 19, nós vemos a esse respeito. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louve a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso?
Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, você é fiel. O texto é muito claro. Se nós enfrentamos barreiras e obstáculos que estão fora do nosso controle, né? Que são por motivos externos ou causados por pessoas externas, isso não deve nos barrar. Isso não deve barrar o nosso testemunho, isso não deve barrar o nosso avanço. O que barra o nosso avanço é quando esses obstáculos são causados pelo nosso mau procedimento. Pelas nossas atitudes ou escolhas erradas. Por isso o texto fala claramente, se sofrer como cristão, glorifique a Deus. Mas que ninguém sofra por agir de modo errado, de modo indevido. As situações contrárias que nós enfrentamos, por causa do nosso testemunho cristão, na realidade, conforme nós vemos nesse texto, são oportunidades preciosas, são oportunidades excelentes para o nosso crescimento pessoal e também para o nosso aperfeiçoamento espiritual. O texto fala isso claramente. Né? E é por isso que nós temos que aproveitar bem todas as oportunidades que estão diante de nós. Mas para isso, conforme nós vemos em Colossenses 4, 2 a 6, nós precisamos atentar para algumas implicações. Primeiro, o texto, relendo Colossenses 4, 2 a 6, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar no segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que somos a Ele. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenha a resposta certa para cada pessoa. A primeira implicação que nós precisamos levar em consideração é que precisamos nos dedicar à oração de forma específica por tudo que está diante de nós. Isso inclui as pessoas. Isso inclui as pessoas, inclui as situações comuns e também as situações especiais do nosso dia a dia. Mas Paulo fala aqui de uma oração intencional. Todos nós oramos pelas situações do dia, né? Especialmente quando temos alguma situação a enfrentar, colocamos diante do Senhor em oração. Mas aqui, Paulo está falando de fazermos isso de maneira intencional. Nos dedicar à oração de forma específica por aquilo que está diante de nós. Não considerar todas as coisas como acaso. A pessoa que cruza o seu caminho, que de alguma forma dá espaço para uma conversa, para um diálogo, não é por acaso. Mas é preciso estar alerta a essas oportunidades. A segunda implicação é ter a mente alerta aos sinais que estão emitidos pelos que estão à nossa volta.
As pessoas que estão à nossa volta têm seus dilemas, têm as suas dores, e muitas vezes elas estão emitindo um sinal de socorro. E se nós não estivermos alertas, nós não vamos perceber. Se não estivermos alertas, nós não vamos perceber a dor, a angústia, a necessidade de uma palavra que nós temos para dar, que nós temos para oferecer. Mas é preciso ter a mente alerta a esses sinais. Porque as pessoas falam ou demonstram de forma que aponta para a necessidade que elas têm, para o anseio dos seus corações. E esses sinais representam oportunidades que nós temos para servir. E não vamos perceber se não estivermos alertas. A terceira implicação é cultivar um coração grato pelas pessoas e pelas situações ao nosso redor. Nós somos muito propensos a reclamar, nós somos propensos a nos queixar. Se alguém puxa a conversa queixando-se do clima, nós engrossamos, né? Nós acrescentamos, nós adicionamos. Em lugar de aproveitarmos a oportunidade para falar algo diferente, algo que anime, algo que encoraje, ou como nós temos aprendido a lidar com as dificuldades, com as limitações. É preciso cultivar um coração grato, porque o coração grato e responsivo ao Senhor nos proporciona novas oportunidades para crescer e avançar. Nós vamos ver isso na sequência da reflexão. E a quarta implicação que vemos nesse texto é que precisamos buscar sabedoria em nosso agir, no nosso falar para com os que são de fora. Mais do que você imagina, as pessoas que sabem que você é cristão, que sabem que você é um seguidor de Jesus, estão atentas ao que você fala, estão atentas ao que nós falamos. Então é preciso buscar sabedoria, não só em nosso falar, mas também em nosso agir para com os de fora. Porque a nossa esfera de influência, nosso raio de influência, ou seja, as pessoas cujas vidas nós tocamos de alguma forma, as pessoas com as quais nos relacionamos de alguma forma, elas representam o nosso campo de trabalho. O campo em que vamos semear a boa semente do reino, o campo em que vamos colher os frutos provenientes dessa semeadura. Mas é preciso que nós nos dirijamos a esse campo, que nós nos lancemos a trabalhar nesse campo de forma intencional. Precisamos enxergar esse campo e trabalhar nele de maneira intencional. Não esperar o acaso, mas de forma intencional buscar semear. Onde está o nosso campo? Em nossos contatos, em nossa esfera de atuação. Por exemplo, na escola, para aqueles que estudam, independentemente
qual o grau, é um campo. Quantos relacionamentos estabelecidos no período de escola acompanham-nos pela vida toda? São pessoas cujas vidas nós podemos influenciar para que conheçam Cristo. Amém? Na academia, para aqueles que são frequentadores da academia, né? Não importa quantas vezes na semana, os vínculos que se estabelecem, não só na academia, mas também em grupos de alguma atividade esportiva, como os grupos de bikers, né, os ciclistas. Atividades esportivas que são desenvolvidas em grupo proporcionam a possibilidade, a oportunidade de estabelecer vínculos que se estendem também aos familiares. Não só aqueles que participam da atividade esportiva, mas também seus familiares. Os frequentadores de academia ou os participantes desses grupos de atividades esportivas se consideram como uma família. Mas para isso nós precisamos ser intencionais. No trabalho, aqueles que têm um trabalho ou trabalham no local, normalmente trabalham com outras pessoas. É o lugar onde passa a maior parte do tempo do seu dia útil. É o lugar em que tem muitas oportunidades para encontrar o que Jesus chamou de um homem de paz. Quando Jesus falou quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para proclamar o Evangelho nas cidades, ele disse a eles: quando chegarem numa casa, saúdem aquela casa com a paz. E se houver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Nós entendemos que esse homem de paz é a pessoa que vai abrir a porta para que nós possamos alcançar outros na sua casa, na sua família. É a pessoa que vai nos dar acesso a outros que eventualmente até farão uma decisão por Jesus antes dela mesma. Então, no trabalho, nós podemos criar vínculos com pessoas que vão ser chaves para alcançarmos seus familiares que necessitam de Cristo igualmente, né? Ou eventualmente até a família inteira. E para os que são empresários, autônomos, que têm o seu próprio negócio, já pensou em proclamar a Cristo através do seu negócio? Certamente você já viu, já recebeu alguma embalagem, né, de um produto que você comprou, ou até em sacola de supermercado, alguma frase, alguma palavra, ou algum texto bíblico. Porque o empresário, o dono daquele negócio, é cristão, e ele quer disseminar, quer espalhar a mensagem de Cristo. Nós vemos hoje em dia muitos jovens empreendedores que estão se dando bem nos seus negócios, que estão atraindo outros jovens, mas com tristeza nós vemos que estão atraindo simplesmente para si ou para o seu negócio. Não estão atraindo outros para Cristo. Tem um campo vasto no qual podem semear, mas não o fazem. Porque não aproveitam essa oportunidade.
especialmente para os que são autônomos ou empresários. Claro que serve para todo mundo, mas especialmente para os que são autônomos e empresários, eu quero recomendar um livro que é clássico, é antigo. Talvez alguns de vocês já conheçam. Deus é o dono do meu negócio. Deus é o dono do meu negócio. Os autores são Stanley Tan e Ken Anderson. O livro narra a trajetória de Stanley Tan. Há um filme também do YouTube retratando a história. É um filme antigo, né? Mas dá para você ver a história que é retratada no livro. Para esse empresário, Stanley Tan, no princípio da sua trajetória, Deus era apenas um abençoador. Como é para todos, de um modo geral, né? Abençoa Deus o meu negócio. Mas depois, no seu relacionamento com Deus, ele foi percebendo, ele foi entendendo, ele foi tendo de Deus a revelação, o discernimento, que Deus devia ser mais do que o abençoador do seu negócio. Então, ele entendeu que ele deveria tornar Deus o seu sócio. E depois de várias tentativas mal sucedidas, ele conseguiu encontrar um advogado que redigisse para ele a transformação do seu contrato social, né? Tornando Deus o seu sócio majoritário, ou seja, transferindo para Deus 51% do seu negócio. E esse valor era destinado para a igreja, para organizações cristãs, para a obra missionária. Depois ele passou de 50% para 60%, mas a grande transformação da sua vida, os melhores frutos do seu trabalho vieram quando ele tornou Deus o dono do seu negócio. 100% do seu negócio passou para o Senhor. E passou a ter renda, né, como funcionário para a sua livre. Ele e a esposa estavam de acordo com isso. Se você puder, leia ou assista o filme, é muito inspirador. Quando nós colocamos o Senhor à frente de tudo e enxergamos a mão do Senhor em tudo, nós vamos fazer tudo. Aproveitar as oportunidades, mesmo em meio a situações difíceis, para proclamar o nome de Jesus, para expandir o governo de Deus. Concluindo, mesmo que esse seja um tempo difícil, ou um tempo de muitos obstáculos, até porque nós temos a grande militância contra os valores da fé cristã, aqueles que querem descaracterizar a família, destruir a família, porque sabem que a família é a base da sociedade. Mesmo vivendo nesse tempo, nós precisamos fazer o que Jesus ordenou. E encontramos em João, capítulo 4, versículos 35 a 38. Nós precisamos erguer os olhos e enxergar claramente aquilo que o Senhor vê. Porque quando nós mantemos a nossa cabeça baixa por causa das dificuldades, por causa dos obstáculos, por causa dos desafios que estão diante de nós deixamos de ver claramente. Nesse texto de João 4, 35 e 38, nós temos os discípulos que tinham ido à cidade buscar comida,
era a hora do almoço, e ao voltarem, encontraram Jesus junto ao poço, conversando com a mulher samaritana. E o texto é muito claro em nos dizer que eles se admiraram de vê-lo conversando com a mulher samaritana. E isso fica, a razão disso fica claro também no texto. Né? Mas Jesus disse a eles, entre outras coisas, vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espero, tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia, o outro colhe, e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. É muito significativo esse texto e esse diálogo, porque Jesus aproveitou uma oportunidade que os discípulos certamente não aproveitariam. Porque a própria mulher se admirou de Jesus, sendo homem e judeu, falar com ela, que era uma mulher e samaritana. Porque os judeus e samaritanos não se davam. Certamente os discípulos não aproveitariam essa oportunidade, mas Jesus viu a oportunidade e aproveitou a oportunidade. Qual foi o resultado? Daquele encontro daquela mulher com Jesus, o resultado foi o impacto que isso causou na sua vida e ela foi para a cidade testemunhar a respeito dele. Encontrei alguém que falou tudo a meu respeito, é um profeta de Deus. E as pessoas do povoado se despertaram para ir ao encontro de Jesus, por causa daquilo que a mulher falou, por causa do testemunho que ela deu. E o resultado disso foi o despertamento e a salvação de muitos outros que nós vemos nos versículos seguintes, 39 e 42. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Nada disso teria acontecido se Jesus não tivesse aproveitado a oportunidade. E isso ele quer dizer aos discípulos e a nós. Uma situação que para eles passaria totalmente sem aproveitamento. Jesus disse, erguam a cabeça, despertem, abram os olhos, vejam. O campo ao redor está pronto. Há pessoas que estão prontas para receber o Evangelho. Há pessoas que estão prontas para o encontro com Jesus. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Amém? Assim nós precisamos, amados, nos livrar desses conceitos limitantes
e que nos impedem de avançar, para que nós possamos seguir adiante, aproveitando bem as oportunidades, soltar as amarras, entendendo que mesmo em tempos difíceis, Deus nos dá oportunidades de crescimento, de expansão. Mas cabe a nós nos assegurarmos de que os obstáculos que enfrentamos não sejam resultado das nossas ações ou escolhas erradas. Para isso, precisamos agir com sabedoria, para com aqueles que são de fora, entendendo que a nossa esfera de influência, a nossa rede de contatos, representa o nosso campo de trabalho. E nós devemos nos dirigir para esse campo de forma intencional. Amém? Que Deus nos ajude a aproveitar bem as oportunidades que vamos ter no decorrer dessa semana, de fazer diferença na vida de alguém com uma palavra, com um gesto, com uma oração. Segundo, de alguma maneira. Pai, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu grande amor que nos alcançou. Te agradecemos, Senhor, porque nos são dadas todos os dias oportunidades para tocar vidas, para fazer a diferença na vida de alguém, para dar a alguém uma palavra, para estender a alguém um gesto de amor, ou de alguma forma servir a alguém. E assim, poder de alguma maneira transmitir o teu amor, a tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos torne alertas para percebermos os sinais que são emitidos pelas pessoas à nossa volta, para percebermos as situações que, mesmo desafiadoras, representam oportunidades para avançarmos. E assim, Senhor, aproveitando bem essas oportunidades, nós possamos glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por tua palavra que nos instrui, que nos desperta, que nos desafia, e por teu Espírito Santo que nos capacita a fazer. E por isso oramos, assim como Paulo, por mais oportunidades, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te sustente, fortaleça. E lembrando que no dia 1º de maio nós teremos a celebração geral, teremos o batismo, e no final de semana, depois da Páscoa, nós vamos realizar o encontro de formação espiritual para os irmãos que vão ser batizados. Um forte abraço a todos.